Olá, bem-vindos novamente para o canal Palavra e Família, mas essa vez um pouco diferente. Eu sou o Davi, mas essa não é a minha esposa, Quero Sou, mas é assim meu amigo, nosso pastor, um dos pastores titulares da nossa igreja, a Primeira Batista de Atibaia, pastor Ricardo Libânio, e está aqui para nos compartilhar um trabalho que ele tem feito ao longo dos anos, numa área que muitos têm perguntado, muitos têm dificuldade, dúvidas, que é justamente o papel tanto dos pais como da igreja em preparar a próxima geração para o casamento, para a vida familiar. Bom, primeiro, Ricardo, bem-vindo ao programa. Obrigado. Pode falar um pouco da sua história ministerial, onde vocês têm se envolvido como família? Ok, então desde que nós casamos em 2006, 1º de julho de 2006, Camila e eu, depois de um ano de casados, a gente foi servir como missionários da PIBA, numa cidade de Itapeva, sul de São Paulo, como missionários na área de esportes. E aí lá a gente já começou a trabalhar com jovens, a gente auxiliava o pastor Marcos Alexandre com os jovens, e já começamos a lidar com conversas sobre namoro, casamento. O primeiro casamento que eu participei ali como líder da igreja. Depois de 3 anos fomos para Socorro, onde eu pastoreei a igreja, a congregação da PIBA lá em Socorro. Fiquei por 5 anos lá. Lá foi onde eu realizei meu primeiro casamento como pastor. Lembro até hoje, foi muito legal. E depois de 5 anos em Socorro, viemos para Atibaia. Estamos há 5 anos com os jovens, cuidando dos jovens. E aí também responsáveis aí pelos noivos da nossa igreja. E tem um ministério fantástico com noivos, preparando-os para casamento, e também é um dos professores do Seminário Bíblico Palavra da Vida, ministrando a classe, uma aula de preparação de jovens na área de lar cristão. Então, pastor Ricardo, quais seriam algumas das suas preocupações do mundo em que nós vivemos com a próxima geração, entre os pais, os filhos, as igrejas, em termos do preparo para algo tão importante nas Escrituras, que é o casamento? Eu acho que a primeira e a principal preocupação é a falta de preparo, né? Então, hoje, eu acho que os pais olham para os filhos como se os filhos, eles vão aprender em algum lugar, delegam isso muitas vezes para a igreja. Às vezes a igreja não se preocupa com isso em relação aos seus jovens. E aí o jovem ele vai aprender a partir da experiência que ele tem de ir em casamentos, do que ele vê nos filmes, do que ele vê no mercado, que é a cerimônia de casamento hoje em dia. Então, a gente acaba lidando, às vezes, com situações onde jovens, há uma semana do seu casamento, eles não sabem onde vão morar. Já tive que lidar com um casal que já estava a data, a cerimônia marcada e não tinha dado entrada no casamento civil. Então, se esses detalhes já são importantes e eles não estavam cuidando, imagina das questões espirituais, do entendimento correto do que é um casamento, do que é uma cerimônia de casamento. Então, acho que a principal preocupação seria essa falta de preparo, de intencionalidade de pais e igreja de preparar os jovens para o casamento. Ok, muito bom. Você é pai de 3 filhos. Qual a idade dos seus filhos? A Laila tem 11 anos, a Isabela tem 9 e o Gustavo tem 3. Bom, então já está na hora, meu amigo, prepare-se. E essa é uma pergunta mais relacionada à família. Quando deve começar, como deve começar esse preparo? Com filhos de 11 e 9 anos, já estão falando sobre casamento com as suas filhas? Claro que só vão casar com 40 anos. Sim. Eu tentei esse papo, mas não deu nada certo. Como que a família se envolve em tudo isso? Okay. Eu acho que é bem natural, uma conversa natural que desde cedo. Então, as minhas filhas, desde pequenas, assistem filme de princesas e veem casamentos em filmes, e às vezes você vê elas brincando de casamento. Então, a gente já conversa sobre isso com elas desde cedo, o que é o casamento, significados, por que a noiva usa vestido branco, a questão de você já orar pelo seu marido, pela sua esposa, explicar justamente sobre a importância da comunicação clara com os pais, de quando está gostando de alguém, de quando está de olho em alguém,
levar os filhos no casamento, na cerimônia de casamento, poder explicar cada parte, o que aconteceu. Às vezes pegando exemplos negativos que acontecem no contexto da igreja, que as crianças conhecem, e poder explicar sobre os perigos de não obedecer à palavra de Deus e os perigos que isso pode trazer no futuro, na família, no casamento. Legal. Então, assim, são conversas bem simples, bem naturais, isso pode acontecer, como também conversas mais intencionais. Então, vamos ler um livro juntos, né? No caso de filhas, né? Tem um livro que fala se ele quiser casar com a minha filha, então ler junto com ela e conversar sobre quais são as características que ela deve esperar no futuro marido, ou que ela deve buscar a característica para si mesma, para ser uma boa esposa. Conversar sobre namoro, padrões de namoro, quando namorar, né? E tem algo que a minha esposa pega muito no meu pé, que é de falar coisas que valorizam o casamento. Então eu sempre brinquei muito com elas sobre justamente isso. Não, você vai casar tarde, não vai ficar com o papai. E aí a minha esposa me alertou, bom, desse jeito você vai assustar a sua filha. Daí ela pode ter padrões errados sobre casamento. Então até, às vezes, na brincadeira, tomar cuidado e ensinar, aproveitar o momento de ensino para as crianças. Muito bom. Eu sei que quando conseguimos abrir a janela do coração dos filhos nesta área sensível, delicada, área da sexualidade também, e nos posicionar cedo na vida, com crianças juniores, depois na adolescência, nós estamos posicionados para influenciá-los mais tarde. Tem um mito que diz, me parece, 18 anos, agora o filho é dono do seu próprio nariz, os pais não podem opinar. Claro, nós não queremos exercer uma autoridade autocrata, mas queremos nos posicionar como melhores amigos. Agora, outra pergunta, como que a igreja pode se envolver no preparo tanto dos pais para acompanhar os filhos, mas especialmente preparar os jovens para algo tão importante como o casamento? O papel essencial de ensinar é dos pais, né? Mas a igreja pode ser um auxílio muito importante para os pais. Porque sempre tem aquilo, né? O que o seu pai e sua mãe fala, você ouve, mas você tem aquele filtro pai e mãe. E aí, às vezes, quando a igreja, ou alguém da igreja, fala a mesma coisa que o pai e a mãe estão falando, os filhos ouvem mais atentamente. Então, criar oportunidades, tanto de orientar os pais, né, o que falar, como falar, oferecer ferramentas para os pais, mas também criar ministérios para os jovens, onde os jovens vão ouvir sobre isso dentro da igreja. Então, a gente procura fazer no nosso Ministério de Jovens, todo dia dos namorados, a gente fala sobre namoro, solteirice, e a gente já mostra princípios bíblicos, abre oportunidade para eles fazerem perguntas, às vezes divide rapazes e moços para fazerem perguntas específicas. Então, criar um ambiente onde eles vão poder conversar sobre isso. Outra forma que a igreja pode ajudar é sempre disponibilizando casais, conselheiros, principalmente para namorados. Então, a partir do momento que 2 jovens da igreja começam a namorar, eles teriam um casal conselheiro para conversarem, se encontrarem uma vez por mês, conversarem sobre o namoro, algo que a gente sempre indica, né? Ter uma boa leitura sobre namoro, ler o livro que você escreveu com Sasha. Né? Qual livro mesmo? Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis. Sim, pela editora Ragnos. Exatamente. Foi bem na hora, você falou certinho, muito bom. E tem um outro volume, que é Perguntas e Respostas sobre o namoro, mas desculpa. Não, eu até oriento os jovens da igreja a lerem o primeiro antes do namoro. Porque tem muita coisa ali, eu já ouvi de jovem que começou a ler o livro quando já estava namorando e eles decidiram terminar, porque já estava tudo errado. Nós somos culpados de acabar com muitos relacionamentos. Isso é bom, porque é uma proteção para o futuro. Então lê antes, porque ele já entra para o namoro preparado, já entendendo qual é a visão bíblica para o namoro. E o segundo volume é aquele livro que vai responder as perguntas que todo mundo faz sobre relacionamentos. Então, livro fantástico. E aí, tendo o casal acompanhando um casal de namorados e também oferecendo para noivos, né, uma classe de noivos, uma preparação para os noivos. Isso que é inédito
Eu sei que muitas igrejas têm acompanhamento pré-nupcial, um encontro com o pastor, 2, nós insistimos. Eu, no caso, ninguém que nós não realizamos isso, mas você levou além, tem desenvolvido material, um currículo e tem acompanhado esses casais. Pode falar sobre o currículo, quais são os assuntos e também fale do seu blog. Tá. A gente criou, acho que pelo tamanho da nossa igreja, a gente tem um grupo maior de noivos. Então hoje a gente está com mais de 10 casais de noivos que foram acompanhados ao longo desse ano. A gente se encontra uma vez por mês, encontros informais, e também a gente lê um livro com eles. A ideia é ler um livro, um capítulo por mês. Então, no encontro, a gente conversa sobre aquele capítulo e geralmente trata do assunto do capítulo com outras pessoas convidadas que vão falar sobre temas específicos. Sempre começando sobre o significado do casamento, né? Então, o casamento exemplificando a aliança do Evangelho em Cristo Jesus. Falamos sobre sexualidade, papel do marido, papel da esposa, questão de filhos, né? Já falamos sobre quantos filhos eles têm que ter, mas corrigindo a visão bíblica, né? Mostrando a visão bíblica de ter filhos e corrigindo a visão cultural. Finanças, que é uma área que os noivos sofrem bastante, muitos começam o casamento já endividados, falamos sobre isso. Problemas com os pais, sogros, como resolver esses problemas. E resolução de conflitos entre o próprio casal. Muito bom. Agora, você tem vários artigos, tanto nesta área de preparação, como o que será o assunto do nosso próximo programa, que é justamente planejamento para a cerimônia e alguns equívocos muito comuns. Mas fale do seu blog e vamos deixar o resto para o próximo programa. É porque como a gente tem o encontro de noivos ao longo do ano, o que acontece é que muitos noivos já vão se casando ao longo do ano. E tem alguns assuntos específicos que precisam ser tratados logo no começo do noivado. Decisões sobre quem vão ser os padrinhos, madrinhas, onde vai casar, como é que vai casar, a cerimônia, como que vai acontecer. Então, ao longo dos anos, andando com os noivos, eu fui percebendo alguns assuntos que precisavam ser tratados de forma clara e bíblica. E eu fui fazendo isso em formas de artigos bem práticos, né? E aí coloquei num blog para facilitar. Então, um casal da nossa igreja fica noivo, eu já mando o link, dá uma lida nos artigos, a gente pode conversar sobre os artigos depois, mas leia o quanto antes de tomar decisões para a cerimônia de casamento. O blog é Noivado Bíblico, vai aparecer o link aí na tela, você pode acessar. Mas basicamente é isso, são artigos escritos para noivos da nossa igreja e tratam de questões bem práticas de cerimônia de casamento. Isso é fantástico, é material inédito, recomendo muito, um dia vai virar livro, então é melhor acessar agora, enquanto você não tem que pagar por isso. Pastor Ricardo, muito obrigado, nos deu muita coisa para pensar, e não só com 25 anos de idade, mas com crianças menores e já preparando os nossos filhos para essa instituição tão sagrada que é o casamento. Na próxima vez, nós queremos falar mais detalhadamente sobre essas questões do ano antes do casamento e principalmente planejando para a cerimônia. Mas vamos deixar tudo isso